Oi, eu me chamo Larissa e eu venho falar um pouco da minha concepção a respeito do ensinamento dos aspectos técnicos no futsal. Bom, eu super sou adepta ao modelo tecnicista, apoiado por muitos autores, desenvolvimentistas, que frisam somente o movimento, somente a técnica. Por quê? É, Na escola tem muitos alunos que eles não têm nenhum repertório motor, são bastante pobres em relação às habilidades motoras. Então, eu acredito que trabalhar somente a técnica é algo que vai gerar mais benefícios, vai gerar mais resultados. Vou dar exemplo. Chegar na aula, tem aquelas meninas que nunca jogaram bola, que nunca brincaram de futsal e tem os meninos que eles jogam mais tempo, eles jogam mais. Então não tem como eu colocar um jogo entre, mesmo que seja misto, entre os meninos e as meninas, porque elas sempre vão ficar sem saber o que fazer, sem conseguir combinar habilidades, por exemplo, de dominar a bola e correr e tocar. Então, eu acredito que o modo tecnicista, ensinar separadamente para depois, somente depois, trabalhar em jogos, em brincadeiras, no jogo propriamente dito, seja mais eficaz. Como colocar os alunos para aprender a receber a bola. Coloca atividades um de frente para o outro, um tocando a bola para o outro, criar atividades dessa maneira que eles consigam ter contato com a bola, contato com os fundamentos como dominar, receber, marcar, seja mais simples do que colocar eles já em um jogo onde eles vão ter que prestar atenção no que o jogo está lhe falando, prestar atenção nos seus companheiros, porque quem nunca teve um contato com a bola vai ser bastante complicado dominar e ter que levantar a cabeça para olhar o jogo e saber onde o seu colega está. Quando ele tentar fazer isso, um adversário vem tomar a bola dele, porque ele não vai ter como eu posso falar, aquela relação com a bola, então é algo novo para ele. Eu acredito que a forma tecnicista seja realmente a mais eficaz para ensinar os fundamentos técnicos. E eu deixo a palavra com os meus colegas. Muito obrigada. Boa noite a todos e vou começar a minha fala dizendo que eu discordo da colega Larissa, que defende aí o modelo tecnicista, né? Eu acredito que essa abordagem é muito atrasada e eu entendo que alguns professores podem achar que a melhor forma de desenvolver o movimento é através da repetição desse mesmo movimento várias e várias e várias e várias vezes, mas e a cognição? Onde fica aí? Como é que o aluno vai ali, através desse movimento, aprender a jogar? Uma coisa é ele estar parado chutando a bola para outro aluno, outra coisa é você estar no meio de um jogo que é algo dinâmico, que é algo que exige dele visão, audição, consciência corporal, espaço-tempo, e isso são coisas que ele não vai aprender chutando bola parado um pro outro, né? Eu acho que eu acredito que o jogo seja a melhor forma de se ensinar um esporte, de fazer o aluno querer aprender aquele esporte e de ensinar os fundamentos também. Na escola, o nosso papel não é criar atletas de ponta, é fazer as crianças vivenciarem aquela atividade. Então eu tenho um exemplo aí de uma atividade utilizando dois esportes, o atletismo com o revezamento e o futsal para ensinar os fundamentos. Então a gente tem ali 4 pontos e
o aluno vai do ponto 1 ao ponto 2 conduzindo a bola com o peito do pé, parte interna do pé. Ele passa a bola para o colega e esse colega no ponto 2 vai até o ponto 3 realizando drible em cones ou em até outros colegas. E aí no ponto 3 vai ter um outro aluno que vai ir do ponto 3 ao ponto 4 realizando cabeceio. E aí quando ele chega no ponto 4, ele passa a bola ao colega que vai até o ponto 1 novamente. Mas para chegar no ponto 1 ele tem que chutar a bola e acertar um cone e acertar um determinado alvo. E a partir daí ele vai poder correr e finalizar. Eu me chamo Rebeca, vim aqui deixar um pouco da minha opinião sobre as formas de ensinar os fundamentos do futsal. Em partes, eu concordo com as duas colegas anteriores. O método tecnicista, apesar de ser um método ultrapassado, assim, ele se mostra também um método eficaz no sentido da realização do movimento. Porém, eu concordo com a nossa amiga aqui, Gabriela, que falou anteriormente, porque dá sim para nós trabalharmos de forma técnica através de jogos. O aluno ele não precisa necessariamente realizar o mesmo movimento, por exemplo, a mesma atividade para realizar aquele movimento. Eu acredito que a variedade de propostas, de atividades dinâmicas, com o objetivo de executar o movimento correto ou de atingir um objetivo dentro do modelo de jogo, seja o mais eficaz, o mais eficiente no caso, uma vez que estará ali trabalhando a socialização, a velocidade de reação, né? Porque ali vai ter muitas situações onde não são previsíveis, e bem como irá tá acrescentando ao repertório motor daquela criança, porque terão situações de jogo diferentes, e eu concordo com as duas nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é quanto ao desafio que é ministrar futsal, isso nas séries mais avançadas, assim, a partir da sexta série, ali, ensino fundamental 2, é um desafio ministrar futsal porque já está no sangue dos alunos ir para a quadra e jogar, simplesmente jogar. E às vezes, às vezes não, né? Na maioria das vezes, o aluno se recusa a fazer aquela atividade proposta ali pelo professor, não porque não vai gostar, mas porque já se tornou um hábito a educação física ser só o jogar bola. E acredito que esse seja o nosso maior desafio, propor atividades que os alunos se sintam envolvidos a ponto de esquecer que a aula de educação física não é só o jogar bola, e que pode aprender muitas coisas ali através de jogos, através da socialização com os colegas. E acredito que sim, seja possível ensinar a técnica, bem como seja possível ensinar possibilidades para que esses alunos possam se adaptar às situações de jogo, e também a aplicação de valores através da modalidade futsal. Oi grupo, boa tarde. Bom, eu fiquei com a temática futebol de rua. E eu gostei muito dessa temática porque puxa uma fase da vida, aquela fase inicial da vida, sabe? Que a gente está conhecendo, está tendo noção de espaço, tempo, a gente usa para fazer amizade com os amiguinhos. E eu creio que vocês do grupo também já vivenciaram essa fase rica da vida.
E eu fico muito feliz por ter passado por isso, aquele processo de aprendizagem. Então, falando um pouco sobre a importância desse esporte, dessa brincadeira lúdica, que não deixa de ser um esporte, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança em si, porque ela puxa vários aspectos de vida. A criança ela começa a ter uma noção de tempo, ela começa a ter uma noção de espaço, tudo isso vivenciado daquele momento, daquela brincadeira de rua. E muitas das vezes a criança, quando ela se destaca naquela brincadeira, naquele joguinho ali de final da tarde, com os amigos, aí muitas das vezes valendo cocão, que eu creio que vocês sabem como é que é essa brincadeira, que o cocão é valendo a vida, né, como a gente diz. Então, quando aquela criança ela se destaca naquela brincadeira, no jogo de rua, ela pode atingir um nível mais de que brincadeira, sabe? Ela pode puxar para o estado de profissionalismo, ela pode passar por uma peneira, como muitos jogadores, o próprio Neymar, o próprio Ronaldo Fenômeno, que veio de uma base de rua. Ele não teve aquela vivência aí de projetos criados, então ele veio da rua. Então o jogo de rua ele é muito importante para isso, não só para o desenvolvimento da criança em si, mas ao todo. Trabalha tanto a parte lúdica, a parte técnica, o conhecimento, o diálogo entre as crianças. Então é muito importante. Eu fico até triste em saber que a gente não vê mais isso hoje em dia. As crianças preferem mais ficar em videogame, em celular, e deixa de vivenciar esse tipo de jogos, o tipo de futebol de rua. E então é isso. Boa noite a todos, me chamo Paulo Henrique e eu acredito que o ideal para ensinar os aspectos técnicos seja na escola. Embora o principal objetivo da educação física escolar seja formar cidadãos e não atletas, e que os esportes sejam usados totalmente de forma pedagógica, na minha opinião, é onde o aluno vai entender todos os conceitos e elementos que compõem o futsal, desde o seu histórico, onde surgiu, como surgiu, até seus aspectos técnicos, táticos e físicos. Também acredito que o professor na escola pode e deve desenvolver no aluno experiências motoras, e a partir dessas vivências o aluno já teria uma bagagem motora para trabalhar os mais variados fundamentos técnicos. O ponto importante para mim é a questão do tempo que o professor pode trabalhar cada fundamento, de forma bem específica, e pode trabalhar, como os colegas falaram, desde o modelo mais tecnicista até os jogos e brincadeiras. E o professor também pode moldar toda aquela vivência que o aluno teve nos jogos de rua.